sem Bruno Guimarães? O Atlético chega... A gente não sabe como é que os contratados do Atlético vão se comportar nesse jogo ou durante a temporada, né? Mas o Atlético chega enfraquecido em relação ao Atlético do ano passado. Se a gente botar as duas equipes no papel, o Flamengo chega mais forte do que estava o ano passado. Lógico que é um começo de temporada ainda, as coisas não estão fluindo naturalmente dentro de campo. Mas as duas equipes que o ano passado aí dominaram o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro foi rubro-negro o ano passado, né? Foi, absolutamente. Mas é um jogo interessante, um jogo bom. O Flamengo mostrou a sua força ofensiva que tem, né? O seu poder, não só ofensivo, mas o seu poder como equipe no jogo, principalmente nos 60 minutos contra o Fluminense ontem. O Atlético fez uma pré-temporada boa, fez excursão pela Argentina, jogou jogos importantes contra clubes grandes. Eu acho que chega preparado. Lógico, o Flamengo leva um favoritismo, mas a gente sempre tem que destacar a força do Atlético, né? Como ele vem crescendo nos últimos anos no cenário brasileiro. O jogo acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília. As duas equipes já estão por lá e o André Barroso conta pra gente como foi esse dia da viagem, dia da chegada, se ambientando na cidade do jogo. Boa noite, Fred, amigos da bancada e para todo mundo ligado no Troca de Passes. Flamengo e Atlético Paranaense chegaram essa noite a Brasília. O Flamengo veio primeiro, desembarcou na cidade às 5:45 da noite. Os jogadores desceram do avião ainda na pista e a delegação deixou o aeroporto pelo terminal de cargas sem contato com a torcida. Mas na chegada ao hotel, o Flamengo foi recebido com muita festa. O Flamengo tem uma torcida muito grande em Brasília e os jogadores foram bastante assediados. Principalmente o técnico Jorge Jesus. Tinha até imprensa portuguesa cobrindo a chegada do Flamengo ao hotel. O Atlético Paranaense chegou um pouco depois, desembarcou na cidade às 8 da noite e também deixou o aeroporto por uma saída alternativa. A chegada do Atlético ao hotel foi muito mais tranquila, apenas alguns torcedores aguardavam a equipe. Programação das equipes aqui na capital do país. Treino na sexta e no sábado, jogo no domingo às 11 da manhã. O Atlético que veio com o atacante Rony, que está em processo de renovação de contrato, e o Flamengo que tenta a liberação do zagueiro Gustavo Henrique. Ele pegou 2 jogos de suspensão por conta de uma expulsão ainda no Brasileirão do ano passado, quando ele jogava pelo Santos. Gustavo já cumpriu uma partida e teria que cumprir outra na Supercopa. O Flamengo tenta converter a punição em medida social, como, por exemplo, doação de cestas básicas ou pagamento de multa. Então, 11 horas da manhã, domingo, o duelo rubro-negro que vai definir o supercampeão do Brasil. A gente lembra que na Copa do Brasil do ano passado foi o Atlético Paranaense quem eliminou o Flamengo. E aí eu pergunto para vocês da bancada, o jogo vai ter gosto de revanche? Um abraço, pessoal. E aí, fica um gostinho de revanche aí? Para os dois lados, sentido de Copa do Brasil para o Flamengo, né? Uma revanche, mas o Flamengo ganhou tudo ano passado também. Não sei se tem uma sensação de revanche. Esse peso. Né? Mas o Jesus chegou a comentar que é a equipe mais organizada e que mais trouxe problemas que o Flamengo enfrentou na temporada. E isso não teve jogo de cena, assim. Até porque não foi na preparação, não foi nessa semana pré-jogo, não. Foi falando sobre mais ou menos o que foi o panorama da temporada passada. E ainda no momento em que o Flamengo buscava compreender, né, o elenco buscava compreender tudo que o Jesus tinha tentado aplicar em 2, 3 semanas no retorno, né, de Campeonato Brasileiro pós-Copa América. Aquele Flamengo sofreu contra o Bahia, sofreu contra o Emelec, foi eliminado pelo Atlético, só que a realidade na reta final da temporada era outra, completamente diferente. E a gente já não está mais falando do mesmo Atlético. Perde o seu treinador, perde jogadores importantes. Muito importantes. É muito legal a notícia do Rony, obviamente, mas ainda assim o Flamengo completo, com a forma como se reforçou, enfrentando o Atlético que vai para o seu segundo jogo oficial na temporada, é natural que haja um favoritismo. O jogo único aproxima. Uma partida boa, uma partida ruim, de parte a parte, pode equilibrar o quadro e fazer com que o Atlético saia campeão. Mas, obviamente, pelo que foi a reta final de temporada e tudo que se organizou de um lado e de outro, né? Tudo que foi a preparação, o planejamento para 2020, o Flamengo está acima. E não é um demérito com relação ao Atlético. O Atlético trabalha para se infiltrar entre os grandes do Brasil há algum tempo. E já conseguiu isso. A gente está falando de afirmação na Sul-Americana, afirmação na Copa do Brasil, campanhas consistentes dentro da parte de cima do Campeonato Brasileiro. Está feito.
É que o Flamengo descolou do resto na última temporada. E encurtar isso, num jogo único, no princípio de temporada, ok. Mas pensando a médio e longo prazo, a gente sabe que é muito complicado. Aliás, ainda nessa linha do Atlético Paranaense se firmando como um dos gigantes brasileiros e melhor organizados, enfim, que melhor renda em campo e resultados, chegou o Jandrei, que era da Chape, pertence ao Genoa da Itália. Hoje foi confirmada a contratação dele, evidentemente para ser reserva a princípio do Santos, que é titular absoluto, mas é legal ver uma contratação desse tamanho, né? Um cara que vem de fora, certo que no Genoa ele não estava recebendo muitas oportunidades, jogou acho que 2 vezes, não estava sendo relacionado, mas chega para compor elenco, é uma ideia já quase do que o Flamengo está fazendo, né? De ter bons jogadores em várias posições. Me parece uma preocupação pertinente do Atlético até com as convocações do Santos, que passou a ter oportunidade na seleção principal. Pelas convocações em si ou por uma eventual projeção e venda do Santos? Projeção eu acho que não, porque é um goleiro já batendo Mais quase velho. 30 anos e que não é tão badalado no mercado. Claro que seria excepcional, como teve a saída do Everton. Às vezes até por um Mas brasileiro, o como foi o Everton caso do Palmeiras. Mas o Everton ele tinha mais mercado, era mais observado. Era o goleiro campeão olímpico, né? Como titular, o Praz chegou a ser convocado, depois ele foi o titular, enfim, campeão. Mas o Santos, só pelas convocações, já é ausência, né? Isso, claro, né? Mantendo os chamados, já é ausência em alguns momentos importantes na temporada. Engrenando agora eliminatórias agora em 2020, a partir de março, um abraço. Porque, não tem jogo em data FIFA. Mas a data FIFA acaba na terça, na quarta tem jogo. Pois é, não dá Então pra não voltar. é o melhor dos mundos, entendeu? O Jandrei é um bom movimento, um jogador que estava atuando pouco lá fora e que saiu muito bem do Brasil, né, quando teve a oportunidade de ir para o futebol italiano. Jorge Jesus deve escalar uma defesa diferente da que enfrentou o Fluminense para esse confronto da Supercopa do Brasil. Rodrigo Caio de volta, zagueiro de nível de seleção brasileira, e ao lado dele o Tuller, que é um jovem com muita projeção, muita expectativa da torcida. O Tuller já está desse tamanho, e só para justificar para o torcedor que ficou um pouco confuso, tirou todo mundo de uma vez, Léo Pereira, Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique está suspenso dessa partida. Para explicar aqui a parte legal do assunto, quando ele defendia o Santos, na 31ª rodada do Brasileirão, foi isso, Rafa? Contra o Avaí. 31ª rodada. Ele é expulso, foi punido com 2 partidas de punição, cumpriu só uma, e até o momento ele está fora do jogo contra o Atlético, mas o Flá está pedindo uma conversão dessa pena sofrida no Santos, enfim, para que ele possa atuar. Já vai se firmando provavelmente como par do Rodrigo Caio? Aparece como talvez o melhor ou segundo zagueiro hoje do Flamengo? Acho que não está definido ainda ele ou o Léo Pereira. É que o Léo Pereira tem a questão da lesão, nem viajou, Sim, né? acabou de chegar também. Mas a grande vantagem do Léo Pereira, a saída de bola mais fluida, puxando para a esquerda para dar esse passe, para fazer a bola andar. Eu acho que o Gustavo Henrique individualmente é mais jogador. Mas isso não garante nada, porque depende muito do como vai ser a assimilação ao que exige, ao que cobra, ao que aplica o Jesus. O Rodrigo Caio mudou muito na última temporada. O Mari foi contratado especificamente porque iria compreender a questão de bola coberta e descoberta, a altura da linha, o momento de responder um pouco antes. Não é um supra-sumo em velocidade, mas conseguia compensar pelo posicionamento, pelo entendimento do jogo. E eu acho que o que vai definir entre Gustavo Henrique e Léo Pereira nesse primeiro momento é quem der a melhor resposta ao que o Flamengo aplica dentro de campo, ao que é o comportamento da linha de defesa nesses primeiros momentos ao lado do Rodrigo Caio. Vamos colocar o campinho na tela, então, da expectativa do time do Flamengo amanhã. Aliás, domingo, perdão. Daqui a pouco a gente coloca o do Atlético. Grafa, ontem o Flamengo cansou ou tirou o pé depois do 3-0? O que fica de lição para esse jogo? Lógico, tem uma mescla dessas duas coisas aí, né? Uma cansada, que é normal no começo da temporada, e o ritmo, com a maneira como o Flamengo começou o jogo. E é normal tirar o pé quando tá ganhando 3-0, né? O clássico contra o Fluminense, um dos grandes rivais aqui do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. É normal, tá ganhando 3-0, o jogo tá garantido já, tirar o pé um pouco. Até também para se poupar, porque tem um jogo importante domingo. O Fluminense fez exatamente a mesma coisa contra o Botafogo no fim de semana. Isso. Abriu 3-0 com relativa facilidade ainda no primeiro tempo e não forçou. Só que controlou melhor o jogo. E o Botafogo mostrou muito menos. O que vocês acham disso? E possibilidade de reação. Em tempos da evolução brasileira perante o 7-1, por exemplo. O 3-0, especialmente num clássico, será que não era hora de acelerar? Fazer o quarto, fazer o quinto, matar o jogo? O Fluminense quase volta. Se esse jogo acontece lá para meados de agosto, vamos dizer mais ou menos, o Flamengo está no auge técnico, físico, e o Fluminense entra desligado no jogo, e o Flamengo elétrico daquela maneira, certamente o primeiro tempo terminaria 4, o segundo tempo, se continuasse, ia terminar 6-7-0. Mas é normal, começo de temporada, tirar o pé, ainda mais visando uma partida importante domingo, que é
é uma partida só, que tudo pode acontecer. É normal os caras tirar o pé um pouco e o cansaço também, é começo de temporada, né? Ainda mais o Flamengo, que tem 15 dias de trabalho, É isso. 15, 17 dias trabalhando, ou seja, normal. E já está fazendo jogos interessantes. A gente mostrou ontem aqui no Troca, na análise tática, o gol do Felipe Luiz. Primeiro dele com a camisa do Flamengo. É uma seleção, né? Quando a gente olha para esse time aqui na nossa frente, no telão aqui. Enfim, qualquer posição do campo, é muito bem servida. Gerson sai jogando de novo. Vamos ver se ele entra mais calmo do que saiu de campo. O Joker não viu, acho que o Jesus não viu aquele tapa na aguinha. Gerson joga muito e naturalmente não gostou de ser substituído. Mas com esse elenco aí faz parte, né, o Giro. Mas ele foi malandro, o Gerson, ele deu uma olhadinha. Olhou, Não é não? Ele deu uma olhadinha antes. vê se Jesus está Todas vendo. as águas do treinador. Ele dá uma olhadinha Clau antes, nas ele aguinhas. tá de costa, ele... Mas é normal, pô. O Claro, é a vontade de cara jogar, que né? o cara que sai, que aceita tudo, é um cara passivo que não tá nem aí. Ele queria jogar, viu que o jogo tava bom. É o ex-clube que ele jogava também, tem uma motivação especial por ser um clássico também, ou seja, o Fluminense está vivendo um bom momento também. Muitos falou durante a semana, o Fluminense tem chance, reais chances de vencer o Flamengo. Os caras querem jogar, é normal esse momento dele. Bom, vamos dar uma olhada então no time que enfrenta o Flamengo. E claro, nunca é demais lembrar que a Copa do Brasil sempre premia com muito dinheiro. Então a Supercopa tem 5 milhões guardados aí para o campeão. Santos no gol, Kelvin! Thiago Heleno, Lucas Alter e Márcio Azevedo. Eric Wellington na contenção, um pouquinho mais para frente, com muita calma, o Cittadini. E à frente, o Rony, Nicão e o Marquinhos Gabriel. Continua bem forte esse time do Atlético, né? Pelo menos no papel, um time bem interessante. Não tem referência, né? A gente vê o trio de frente. Falta Ainda- o... E entender também a questão do posicionamento, se realmente o Rony fica mais avançado. O Eric ganhando espaço no meio com as saídas do Rossetto, do Bruno Guimarães, né? E no lado direito ainda sem o Jonathan, que permanece no elenco. O Kelvin, que já foi titular na reta final no ano passado, final de Copa do Brasil, vai recebendo a oportunidade no início da temporada. Tem o retorno do Robson Bambu, estava na Olímpica. Era importante uma manutenção, de repente, do Marco Ruben na frente ali, que acabou Desde voltando muito pra cedo o casa, Atlético né? sinalizou que não buscaria, né? Pois é. Mas o que chamou a atenção foi não ter contratado. Até teve, né? Uma substituição. Quer dizer, O a Viseu estava fechado praticamente e não. até não estar permaneceu. mais, né, no último momento. Muito bem. Expectativa para o jogo? Boa, a expectativa é muito boa. A gente vê aí que o Atlético olhando assim no papel, olhando na escalação, assim, a gente vê que sem Bruno Guimarães, sem jogadores importantes que saíram, o próprio os meninos que voltaram para o Corinthians, tem a volta do Thiago Heleno, que faz um tempo que não joga, mas é um zagueiro que já conhece o clube, renovou o contrato. Opa, pera aí que eu tenho um presente pra você. Você quer começar 2020 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra faturar mais de 100 mil reais por mês trabalhando pela internet aqui na minha casa todos os meses em 2019. Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você também pode fazer isso e aproveitar desse novo mercado que tá mudando a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil.